Bem-vindos! Hoje vamos nos aprofundar nas profecias de Nostradamus sobre o surgimento do terceiro anticristo. Exploraremos quem foram os dois primeiros e como suas previsões impactaram a história. O que o futuro nos reserva segundo este célebre vidente do século XVI. Acompanhe-nos enquanto desvendamos esses misteriosos quartetos e suas possíveis implicações. Número 1. Nostradamus, nos primeiros anos de vida de um curandeiro profético. Antes de revelar o que Nostradamus previu sobre o anticristo, que surpreendeu a todos, vejamos primeiro quem ele realmente era. Michel de Nostradamus, mais conhecido como Nostradamus, nasceu no início do século XVI na pitoresca cidade de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. Seus começos foram humildes, mas intrigantes, marcados por sua herança e pela época turbulenta em que nasceu. Como um dos 9 filhos de uma família abastada de ascendência judaica, sua vida precoce foi marcada pela sombra da Inquisição, o que levou seu avô a se converter ao catolicismo e mudar o sobrenome da família para Nostradamus. Desde muito jovem, Nostradamus mostrou sinais de brilhantismo. Sua educação começou sob a atenta orientação de seu avô materno, Juan de Saint-Rémy, que o introduziu a uma ampla gama de matérias, entre elas o latim, o grego, o hebraico e a matemática. Essa educação integral e precoce também incluiu lições sobre as ciências celestiais, astrologia e antigas tradições judaicas, o que preparou o terreno para suas obras posteriores, que aprofundariam nas profecias e nas forças do destino. A busca pelo conhecimento levou Nostradamus à Universidade de Avignon, com a tenra idade de 14 anos, onde realizou estudos de medicina. No entanto, sua carreira acadêmica foi abruptamente interrompida por um surto de peste bubônica, um acontecimento decisivo que direcionou sua carreira para a cura em vez de se limitar ao estudo. Após deixar Avignon, ele percorreu o interior da França, onde se dedicou aos remédios à base de ervas. E trabalhou como boticário, um ofício mal visto pelas elites acadêmicas da época. Sua resiliência e sua paixão pela medicina o levaram à Universidade de Montpellier para completar seu doutorado aqui. Ele frequentemente se encontrava em desacordo com a universidade, com os ensinamentos católicos, especialmente no que diz respeito ao seu interesse pela astrologia, que era considerada pouco científica e blasfema. Apesar desses desafios, Nostradamus conseguiu obter sua licença para exercer a medicina. Por volta de 1525, até mesmo adotando a versão latinizada de seu nome, como era comum entre os acadêmicos daquela época. A carreira médica de Nostradamus foi particularmente notável durante os surtos de peste que repetidamente atingiram a França e a Itália. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, que recorriam a métodos questionáveis como poções de mercúrio e sangrias, Nostradamus adotou tratamentos mais progressistas. Ele enfatizou a importância da higiene, do ar fresco e da dieta para combater a doença. Sua abordagem inovadora incluiu a criação de uma pílula de rosa, uma pastilha feita à base de roseiras bravas que era rica em vitamina C e ajudava a aliviar alguns sintomas da peste. Seu sucesso no tratamento das vítimas da peste lhe rendeu considerável fama e gratidão por parte dos cidadãos da Provença. No entanto, sua vida pessoal foi marcada pela tragédia. Em 1531, após se estabelecer em Argin e se casar, parecia ter encontrado algo parecido com uma vida familiar, já que foi pai de 2 filhos. Mas em 1534, tanto sua esposa quanto seus filhos sucumbiram à peste. Uma perda devastadora que não apenas arrasou Nostradamus, mas também prejudicou sua reputação profissional. A incapacidade de salvar sua própria família lançou uma longa sombra sobre sua carreira, provocando uma queda temporária em desgraça e a perda do patrocínio de seu antigo apoiador, Júlio César Ares Caligir. Este período tumultuado marcou um ponto de virada para Nostradamus. Aos poucos, ele passou da prática da medicina para o reino místico da astrologia e da profecia.
As experiências e os conhecimentos que adquiriu durante seus primeiros anos e sua carreira médica influenciaram profundamente suas obras posteriores, nas quais ele escreveu previsões que continuaram a ser estudadas e admiradas séculos depois. Número 2. As viagens místicas de Nostradamus. Após o incidente em 1538, onde fez um comentário casual, mas controverso, sobre uma estátua religiosa, Nostradamus enfrentou acusações de heresia. Sentindo o perigo iminente que representava a Inquisição eclesiástica, ele se retirou estrategicamente da Provença e empreendeu uma viagem que o levaria através da Itália, Grécia e Turquia. Não foi apenas uma fuga, mas uma peregrinação transformadora que o mergulhou mais profundamente nos reinos do místico e do oculto. Durante suas viagens, em particular através das lendárias paisagens da Itália, as habilidades e os conhecimentos de Nostradamus se aprofundaram. Conta-se que ele encontrou um grupo de monges franciscanos e, surpreendentemente, apontou um deles, Felícia Paretti, como futuro papa, profecia que se cumpriu quando Paretti ascendeu ao trono como Papa Sisto V em 1585. Este acontecimento não só reafirmou seus dotes proféticos, como também reforçou significativamente sua reputação ao retornar à França. Após vários anos de vagar, sentindo-se suficientemente seguro do alcance da Inquisição, Nostradamus retornou à França. Em 1547, ele se estabeleceu novamente no ambiente familiar de Salon de Provence, onde se casou com Anne Ponsard, uma viúva rica. Juntos tiveram 6 filhos e formaram uma família ativa. Durante este período, Nostradamus também publicou 2 textos médicos que refletiam seu compromisso permanente com a cura. Um era uma tradução das obras do médico romano Galeno, e o outro, Os Traços da Peste, que serviam como guia médica para tratar as vítimas da peste e incluíam receitas de cosméticos. No entanto, a fascinação de Nostradamus pelo oculto começou a eclipsar sua prática médica. Disse que ele passava muitas noites em seu estúdio, meditando diante de uma tigela cheia de água e ervas. Essas sessões noturnas, impregnadas de profunda contemplação e reflexão, induziam-lhe visões que, segundo ele, eram revelações divinas sobre eventos futuros. Seu primeiro almanaque, escrito em 1550, era uma compilação de informações astrológicas e previsões para o ano, que ganhou imensa popularidade em toda a França. Esse reconhecimento público incentivou a se concentrar mais intensamente em suas visões proféticas. Em 1554, as visões místicas haviam se tornado uma parte essencial de seus almanaques anuais. Encorajado pela recepção positiva de sua obra, Nostradamus embarcou em seu projeto mais ambicioso, As Centúrias. Sua ideia era que esta obra abrangesse 10 volumes, cada um contendo 100 quartetos que previam acontecimentos para os próximos 2000 anos. A primeira edição, Les Prophéties, foi publicada em 1555 e continha muitas de suas principais previsões a longo prazo. Para se proteger e adicionar uma camada de mistério, ele redigiu seus quartetos em uma mistura de idiomas e sintaxe críptica, o que tornava difícil decifrá-los. Número 3. Curiosamente, apesar de sua profunda imersão nas artes místicas, Nostradamus manteve uma relação surpreendentemente cordial com a Igreja Católica Romana, talvez porque evitava cuidadosamente qualquer alusão direta à prática da magia, o que poderia ter lhe atraído sérias acusações de heresia. À medida que os anos passaram, a saúde de Nostradamus começou a decair. Sofria de gota e artrite, que finalmente lhe provocaram edemas, uma condição dolorosa que causava um inchaço significativo, devido ao acúmulo de líquido. Sentindo que seu fim estava próximo, ele colocou seus assuntos em ordem e redigiu um extenso testamento para assegurar o futuro de sua família. Em um momento de lucidez, previu sua própria morte dizendo ao seu secretário: "Não me encontrará vivo ao amanhecer." Fiel à sua palavra,
faleceu na manhã de 2 de julho de 1566, deixando um legado envolto em mistério e carregado de profecias enigmáticas. Suas profecias ainda nos cativam, particularmente aquelas que ainda não se cumpriram, como a assustadora previsão sobre o Anticristo, desvendando as profecias do Anticristo e de Nostradamus. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Você sabe o que é o Anticristo e o que Nostradamus tem a ver com tudo isso? Na escatologia cristã, o conceito do Anticristo desempenha um papel crucial como formidável oponente que aparece antes da segunda vinda de Cristo. Profetiza-se que essa figura imitará Cristo para enganar, substituindo-se como um falso salvador. O termo Anticristo aparece 4 vezes no Novo Testamento. Especificamente na primeira e segunda epístolas de João, onde descreve alguém que nega o Pai e o Filho. A definição do Anticristo incorpora uma oposição assustadora a Cristo, a sedução e o engano das massas, o caos e a destruição, e o exercício de uma influência significativa sobre os acontecimentos mundiais. Esta figura não é apenas um disruptor, mas muitas vezes é considerada um líder carismático, cujas promessas levam muitos pelo caminho errado, preparando o terreno para uma agitação moral e espiritual generalizada. Nostradamus, um nome que ressoa nos corredores das lendas proféticas, também abordou o sinistro conceito do Anticristo. Conhecido principalmente por seu livro Les Prophéties, ele previu muitos acontecimentos com uma precisão assombrosa, que ainda desconcerta acadêmicos e entusiastas igualmente. Entre suas previsões, ele escreveu sobre 3 anticristos, figuras de imenso poder que surgiriam sucessivamente para desafiar a essência mesma dos ensinamentos de Cristo. Cada um, segundo as interpretações de suas quadras, deixaria um rastro de caos, guerra e destruição como nunca antes se havia visto. É curioso pensar que hoje em dia muitas pessoas acreditam que os 2 primeiros anticristos já viveram e causaram destruição, tal como previu Nostradamus. Mas as coisas ficam assustadoras quando você percebe que é hora de o 3º anticristo surgir. Número 4. Quem você acha que foram os 2 primeiros anticristos? Napoleão Bonaparte, profetizado por Nostradamus. Napoleão Bonaparte é considerado o primeiro anticristo do trio de figuras sombrias de Nostradamus que abalariam os alicerces do mundo. Esta afirmação, impregnada de debates históricos e previsões místicas, deriva dos versos crípticos de Nostradamus, um vidente francês do século XVI, conhecido por suas profecias enigmáticas e muitas vezes controversas. Esses versos, envolvidos em um complexo tecido de linguagem codificada, estabeleceram conexões com muitas figuras e eventos fundamentais da história. Entre a ampla gama de seus quadros, destaca-se Napoleão Bonaparte. Acredita-se que Nostradamus descreveu eventos que se alinham estreitamente com a vida e o reinado de Napoleão. Utilizando anagramas e linguagem simbólica, ele se referiu a uma figura que muitos estudiosos posteriormente interpretaram como o imperador francês. É particularmente notável o anagrama Pax Nelarona, que pode ser decifrado como Napoleão Rex, que significa Napoleão o Rei. Isso reflete um incidente ocorrido em 1794, quando Napoleão, apesar de ter sido brevemente encarcerado, foi libertado após apenas 10 dias. Devido à sua imensa popularidade e influência, as profecias de Nostradamus se estendem além e abrangem a ambiciosa, mas desastrosa campanha de Napoleão contra a Rússia. Com um grande exército de 500 homens, Napoleão tentou expandir seu império profundamente no território russo. No entanto, como insinuava a profecia, essa campanha encontrou um inverno brutal e pesadelos logísticos, o que levou a uma retirada devastadora de Moscou. Este acontecimento ecoou as previsões de Nostradamus sobre a queda de um grande líder nas frias terras estrangeiras. Uma profecia que muitos acreditam ter se repetido novamente no século XX durante a invasão de Hitler à Rússia. Mas falaremos mais sobre isso mais adiante.
A noção do anticristo na obra de Nostradamus simboliza, em termos gerais, figuras que exercem um imenso poder para travar guerras e influenciar as trajetórias históricas. Frequentemente a um alto custo humano. Nesse contexto, Napoleão, com seus métodos revolucionários e reformas radicais que mudaram o rosto da Europa, se encaixa no molde de uma figura que moldou profundamente, em muitos sentidos, alterou a ordem estabelecida. Número 5. Nostradamus e a ascensão de Hitler. O segundo anticristo. Poderia parecer um título tirado das páginas de um romance dramático. No entanto, é assim que alguns interpretam os símbolos da história, os versos crípticos de Michel de Nostradamus, mais conhecido como Nostradamus. Entre eles há uma profecia particularmente assustadora, que alguns consideram ter previsto a ascensão de Adolf Hitler, o infame ditador cujo reinado marcou um dos capítulos mais sombrios da história europeia. Uma das quadras chama a atenção por sua premonição inquietante ao afirmar que, das profundezas do oeste da Europa, nascerá uma criança de gente pobre. Aquele que com sua língua seduzirá uma grande tropa, sua fama aumentará em direção ao reino do leste. Este trecho evoca a imagem de um líder que surge de origens humildes, que utiliza seu discurso persuasivo como uma arma poderosa e que expande sua influência para o leste. Esses detalhes se encaixam de forma inquietante com a biografia de Hitler e suas políticas expansionistas antes da Segunda Guerra Mundial. A palavra Hitler, que é utilizada em outra quadra, aumenta o mistério. Embora alguns entusiastas a relacionem apressadamente com Hitler, na verdade ela se refere a um antigo nome do rio Danúbio. No entanto, a proximidade desta palavra com a ascensão do ditador, considerando que Hitler nasceu perto do Danúbio na Áustria, estremece aqueles que se inclinam para os vínculos proféticos. Diz: bestas ferozes pela fome cruzarão os rios. A maior parte do campo de batalha será contra Hitler em uma jaula de ferro. Será que o grande personagem se desenhará quando o filho da Alemanha não observar nada? Esta quadra poderia se estender para visualizar a propagação da agressão nazista por toda a Europa e a eventual armadilha do regime de Hitler. Hitler em batalhas que não pôde vencer. Número 6. Anticristo moderno. Finalmente chegamos à parte que mais interessa a todos. Estão prontos para descobrir o que Nostradamus previu para a chegada do terceiro anticristo? Porque acreditem, vocês vão se surpreender. Ao longo da história, o conceito do anticristo tem cativado a imaginação de milhões de pessoas. Como já mencionamos, Nostradamus previu a aparição de 3 anticristos, 2 dos quais, Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, já deixaram sua marca sombria em nosso mundo. Agora as teorias giram em torno da identidade do terceiro, uma figura envolta em mistério, mas cuja chegada pode estar prestes a acontecer. Segundo as interpretações dos escritos de Nostradamus, ele descreve este terceiro anticristo como um presságio de guerra e calamidade, alguém que aniquilaria os 3 e cuja guerra duraria 27 anos. Segundo algumas interpretações, esta profecia pode até se referir a múltiplos personagens e que em julho de 2024 começará esta guerra. Esta previsão críptica deu origem a inúmeras teorias sobre quem poderia ser o terceiro anticristo, que vão desde líderes políticos globais até figuras influentes no campo da tecnologia. Se olharmos para os líderes mundiais atuais, Vladimir Putin costuma aparecer nos debates sobre o terceiro anticristo devido ao seu estilo de liderança autoritário e sua participação em conflitos militares. Suas ações, em particular na Europa Oriental, e seu prolongado controle do poder refletem o tipo de influência desestabilizadora que se diz que o anticristo de Nostradamus exerce. Por outro lado, alguns olham para Xi Jinping, o presidente da China, cujo controle centralizado e suas manobras na política internacional mudaram significativamente a dinâmica global. Em geral, a liderança de Xi, marcada por uma China cada vez mais assertiva, o torna um candidato à profecia de Nostradamus aos olhos daqueles que veem um futuro em que a China desempenhe um papel dominante e possivelmente agressivo no cenário mundial.
Depois a Kim Jong-un, o enigmático líder da Coreia do Norte, conhecido pelas políticas isolacionistas de seu regime e suas ambições nucleares, sua natureza imprevisível e seu potencial para causar distúrbios generalizados. São atributos que costumam ser associados à visão de Nostradamus de uma guerra que afastaria o anticristo das figuras políticas tradicionais. Elon Musk, um titã da tecnologia e inovação, também entra na conversa, embora de uma maneira menos convencional. Sua influência em avanços tecnológicos-chave e seus projetos visionários, como a colonização de Marte, encarnam um tipo diferente de poder. Um que poderia alterar radicalmente a existência humana e as estruturas sociais. Embora seja exagerado compará-lo a um anticristo belicista, seu potencial para impactar a humanidade é inegável e poderia se alinhar com os temas de Nostradamus de uma figura transformadora e poderosa. Por último, não se pode ignorar a figura divisiva de Donald Trump. Sua presidência foi marcada por turbulências significativas e respostas polarizadas, tanto a nível nacional quanto internacional. Seu possível retorno ao poder alimenta os debates atuais sobre sua influência e as profundas mudanças nas normas políticas. Seu estilo de liderança poderia provocar que, segundo Nostradamus, o surgimento do terceiro anticristo esteja reservado para o século XXI, o que naturalmente aumenta os debates a respeito em nossa época atual. O momento coincide de maneira inquietante com os transtornos globais que estamos presenciando, desde mudanças políticas e avanços tecnológicos até crises ambientais. Essas condições oferecem um terreno fértil para o surgimento de um líder transformador ou destrutivo que se ajuste ao modelo profético descrito por Nostradamus. A aparente proximidade no tempo dessa profecia lhe dá uma urgência e relevância palpáveis, provocando tanto medo quanto fascinação em todo o mundo. Então, quem se acredita que será o terceiro anticristo? É uma das figuras mencionadas como Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Elon Musk ou Donald Trump. Número 7. Previsões que se tornaram realidade: o grande incêndio de Londres. Se você acha que não pode acreditar na previsão de Nostradamus sobre a vinda do terceiro anticristo, então definitivamente precisa ouvir sobre algumas das previsões mais famosas que já se cumpriram, como o grande incêndio de Londres. A quadra de Nostradamus sobre o grande incêndio de Londres é inquietantemente específica. Mencionando o ano e o lugar com surpreendente detalhe, Nostradamus escreve que o sangue dos justos faltará em Londres. Queimada no incêndio de 66, a velha dama cairá de seu alto posto e muitos da mesma seita serão assassinados. Esta profecia parece prever o devastador incêndio que começou em uma padaria na Pudding Lane em setembro de 1666, que assolou a cidade por 3 dias. Enquanto alguns sustentam que o termo relâmpago utilizado por Nostradamus representa simbolicamente a natureza repentina e violenta do início do fogo, outros acreditam que era meramente metafórico. A velha a que se refere poderia ser a própria Londres, personificada historicamente como uma mulher na arte e na literatura, vista como caindo em desgraça em meio às chamas. A referência ao sangue dos justos poderia implicar simbolicamente a morte de Nostradamus. Publicamente, aos ratos portadores da peste que foram erradicados durante o incêndio, o que posteriormente ajudou a acabar com a praga da peste negra, um pequeno e leve resquício de esperança para um evento tão trágico. Demonstrou que os micro-organismos causam fermentação e doenças, o que o levou a desenvolver a pasteurização, um processo que leva seu nome e que é utilizado em todo o mundo para garantir a segurança alimentar. Além disso, seu trabalho sobre as vacinas contra a raiva e o antraz lançou as bases da imunologia moderna. No entanto, a previsão de Nostradamus não terminou em glória. Ele apontou de maneira ominosa que, apesar de seus feitos monumentais, Luís seria desonrado por outros. Rumores. Esta parte da profecia veio à tona em 1995, quando o historiador Gerald 50
Gison publicou as descobertas de que Luiz havia utilizado a pesquisa sobre os recém-chegados, sem o devido reconhecimento, para desenvolver sua vacina contra o antraz. Essa revelação manchou um pouco a reputação de Louis Pasteur, pois reflete as palavras de Nostradamus sobre a desonra que segue ao grande prestígio. Ainda não é suficiente. Permitam-me dar-lhes outro exemplo. Número 9. Nostradamus e a bomba atômica. Agora exploraremos uma das profecias mais assustadoramente precisas de Nostradamus, que muitos acreditam ter previsto os eventos catastróficos de Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, o trecho de seu livro descreve um dardo celestial que se encontra no céu de Hiroshima, se estende pelo céu e que traz consigo a morte e marca uma grande conquista. Esta imagem lembra inquietantemente as bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram para encerrar abruptamente a Segunda Guerra Mundial. Essas armas, descritas metaforicamente como dardos celestiais, se espalharam pelo céu e provocaram uma destruição sem precedentes. A frase, "a nação orgulhosa derrubada pela pedra na árvore", poderia representar simbolicamente as nuvens em forma de cogumelo que se erguiam como árvores monstruosas sobre as paisagens devastadas das duas cidades japonesas. Esta imagem captura a natureza surrealista e horrenda de uma bomba, uma pedra, um objeto sólido e a terra se manifestando explosivamente na árvore da imponente nuvem da bomba. Esta interpretação está ligada à narrativa geral de uma conquista tecnológica poderosa, mas trágica, que colocou de joelhos uma nação orgulhosa. Além disso, a referência de Nostradamus a um ser humano monstruoso pode aludir ao enorme número de vítimas humanas e às feridas grotescas infligidas pelas bombas, que levaram a uma necessidade desesperada de expiação tanto física quanto moral. Os efeitos dos bombardeios se estenderam além da destruição imediata, marcando o início de uma era marcada pelo espectro da ameaça nuclear e pelos dilemas éticos de um poder tão imenso. Você acredita agora que a previsão de Nostradamus sobre a chegada do terceiro anticristo se tornará realidade?